encontraremos neste vídeo frases de Aleph. Talvez tenhamos a estranha característica de renascer em sentido não figurado. Falta de certeza relativa à origem de coisas que temos conhecimento pode apontar para a existência de um Criador intencional, diferentemente do que algumas pessoas dizem. Existindo tal Criador, a origem de todas as coisas, se é que tal expressão se encaixa, pode lhe ser bem fácil de explicar. Quem espera pelo sobrenatural neste planeta, espera por algo muito menos provável do que seres destes outros planetas terem visitado a Terra. A maioria das pessoas do Brasil acredita que Deus rompeu essas leis naturais para que o ser humano procedesse de dado modo, mas isso nunca aconteceu de fato em minha consideração. Essa ideia é bastante arcaica, inclusive. Se essas coisas que conhecemos foram criadas intencionalmente, o Criador o fez indiretamente também para que indivíduos procedessem de uma forma que essa maioria está dizendo que ele não queria que se procedesse. Ele também nunca rompeu essas leis naturais, visando fazer com que essa maioria não tivesse essa crença. Ele queria que as coisas fossem como são. O sexo em si tem os seus horrores. Entretanto, para mim, é prazeroso. Se você for casado e tiver vida sexual ativa, então faz bem mais sexo do que eu. Complexidade aponta para a existência de um Criador intencional? Para ateus, existe complexidade que aponta para a não existência de um Deus. Alguém poderia dizer que por ser aquela natureza de Deus intervindo diretamente neste planeta, não se trata de sobrenatural. O que estou dizendo é que tal natureza nunca interveio diretamente neste planeta. Se virmos algo depois da morte, não acredito que seja diferente dessa natureza que está seguindo em planeta. Para mim, não apontam para algo diferente as coisas que dizem apontar. Excetuando em delírio, nosso habitat natural é um planeta com condições para isso, e talvez migrar para outro através de renascimento seja uma característica nossa. Refiro-me a algo natural e não sobrenatural. Não acredito que aconteça em conexão algo de bom para sempre pelas verdades que estou dizendo para você nesta vida. Quiçá coisas boas e ruins que uma obra literária contribua para causar, impacte o autor em várias vidas. Se houver renascimento, não considero que seja necessário que você acredite nas verdades que desse modo estou lhe dizendo, para ocorrer, em conexão, algo em próxima vida que eu considerarei bom para mim. Não acho que saiamos de uma realidade de não intervenção direta de um Deus. Talvez algum dia você contribua para eu acreditar nisso em algum planeta por aí. Nesta vida, estou dizendo a você isso e talvez você também já veja desse modo. Quiçá, quanto mais popularidade eu tiver, enquanto estou dizendo para você essas verdades, menos popularidade eu tenha na próxima vida. Por se dizer algumas consideradas verdades, em algumas ocasiões, na vida na qual se está vivendo, podem acontecer coisas nela, e em conexão em próxima vida que se considerará ruim. Em minha cidade utópica, não ser gay é trágico, e não algo que agrada a um Deus funesto. Não ser gay é trágico, mas se supera. O que eu sei é que quando se acha que um foco da vida não é experimentar, se experimenta esse achar. Vivenciando, experimenta-se as coisas relativas ao não experimentar quando não se experimenta. Eu critico a Bíblia desses modos, também buscando evitar ir para um inferno. Medo de depois de morrer ir para um inferno pode ser um grande motivo
para se dizer que é ateu. Um ateu pode ter medo de, em algum futuro, coisas que contribuíram para se tornar ateu lhe acontecerem novamente. Falo também de coisas inconscientes, e está bem perceptível que me refiro a casos específicos. Ser cético em relação a essas crenças religiosas me é maravilhoso, mas não foi fácil lidar em minha vida com coisas que contribuíram para eu ser assim. Desmistificaste o mundo em ato místico. Até por volta dos 18 anos, eu tive muitas experiências que eu acreditava que fossem intervenções diretas do Espírito. Percebi rápido em minha vida que a divindade da Bíblia é bastante indigna do meu intelecto. Entretanto, em relação a ajudar os órfãos, por exemplo, não a considero indigna de intelecto atual. Ajudo financeiramente pessoas que têm esse QI abaixo da média. Ajudo financeiramente pessoas com deficiência. Algo que de fato a Bíblia ensina é contar histórias fictícias como se tivessem acontecido nesse sentido histórico. Uma coisa que de fato a Bíblia ensina é aumentar muitíssimo os feitos de algumas figuras históricas. Na hipótese da existência de um Criador intencional, por que motivo ele criaria um mundo para não ter ciência dele? Ele carece de ter ciência de sua criação? Quem sabe seu propósito fosse um lucro e não a ciência do que almocei ontem? Ele carece disso? Talvez vários de nós tenham contribuído diretamente para criar este modo de existir antes de entrar nele. Quem sabe nós todos não sejamos apenas um? Essa bizarra hipótese explicaria muitas coisas. Talvez haja esse ser que vive através de vários outros seres. Se vocês não querem se tornar um tipo de escarnecedor, então cuidado com a Bíblia. O intacto ego do Jesus do Novo Testamento. Concordo com aquilo que aquela autora disse sobre muitos cristãos parecerem fascistas em miniatura, embora esses afirmem que não são fascistas. Com boa intenção, talvez a figura histórica de Jesus tenha dito que o homem não havia nascido cego por causa de pecado. Agora, milagre sobrenatural é mito. Se o conceito envolve o sobrenatural neste planeta, então é ficção. Talvez o homem tenha nascido cego por ter feito em outra vida algo que na cultura na qual vivia era considerado pecado. Levando essa hipótese em consideração, se tivesse seguido aquelas ficções daquela cultura, não teria nascido cego nessa vida. Quanto feliz teria sido! E em vida posterior da de cego, não enxergaria muito melhor do que muitos. Talvez na vida anterior da de cego, considerasse enxergar muito melhor do que todos. Se houver planeta com espécie semelhante à nossa, lá provavelmente também haja ou haverá a crença em próxima vida e a crença em vida eterna em outro lugar. Antes dos europeus chegarem no que chamamos de América, crenças desse tipo já existiam nela. Levanto as questões em relação a essas duas crenças. A mais antiga delas ganha créditos por ser a mais antiga? São estímulos de uma criação indireta que contribuem para essas crenças se desenvolverem? Se houver vida após a morte, as chamadas deficiências podem oferecer pistas valiosas sobre sua forma. Para muitas pessoas, o medo de se tornar uma pessoa com deficiência em próxima vida é um grande freio social. As pessoas que dizem que alguém com deficiência vai ser recompensado por isso no paraíso eterno, acreditam que lá essa recompensa acontecerá até quando? Parece-me ruim o pensamento de destituir alguém de algo em um paraíso eterno para que haja uma igualdade. A ideia de dar algo para os demais, depois de um tempo para igualar, me parece melhor, mas
dentro de uma hipótese de haver um ser que criou todas essas coisas com uma justiça e vida após a morte, o renascimento me parece muito mais provável. Dentro de tal hipótese, faz-me muito mais sentido que seja proporcional o que chamamos de recompensa após a morte para pessoas que tinham uma deficiência, levando coisas não inefáveis e que me parecem muito mais prováveis em consideração. Alguém pode dizer que poder desenvolver nesta vida um tipo do que chama de maturidade é a recompensa diferente que alguém com deficiência terá, mas tal pessoa não quer ter uma deficiência. Propostas com bons salários para pregar o que se chama de evangelho foram recusadas por mim. Considero que valores de Jesus precisem ser repensados e estejam vinculados a uma teologia que tem pouca ou nenhuma verdade. Pode nem existir Deus. A crítica que muitos cristãos fazem à teoria da evolução biológica contribuirá muito para a queda do cristianismo. Se houver Deus, então é grande a possibilidade de haver renascimento. Grande motivo pelo qual esse cristianismo não aceita a reencarnação é por causa de capitalismo brutal. Eu não a aceito desse modo porque o espírito desse conceito não existe. Alguém cuja popularidade está ligada a humilhar pessoas, quiçá na próxima vida, tem a popularidade ligada a ser ridicularizado. Talvez, em vida anterior, tal alguém fosse muito humilhado. Se considera frases minhas manipuladoras, invasivas, ou nossa hipótese de renascimento lhe causa certo sentimento ruim, esteja à vontade. Talvez, quanto menos popularidade eu tiver nesta vida, mais eu tenha na próxima vida. Mas se eu não tiver popularidade nenhuma agora depois da próxima, poderei não gostar da popularidade que terei. Deus existindo ou não, a Bíblia seria exatamente como é. Se a Bíblia não tem moral em matéria de ciência moderna, por que haveria de ter em matéria de teologia moderna? Alguém poderia dizer que o foco da Bíblia não é ciência, mas não é desse modo que muitos cristãos pensam. Concordo com ele que já em trecho de Gênesis pode estar implícita a noção de a Terra ser plana, mas a Bíblia pode sim estar tentando dizer às pessoas a forma de sua geografia cósmica. Se há renascimento em outros planetas deste universo e em outros, então quanto maior o universo, maior eu me sinto. Seria o contrário daquilo que algumas pessoas dizem que eu deveria me sentir por causa disso. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar, diz Nietzsche. Interessante que, ao se elevar, as pessoas que não se elevam parecem menores. Uma questão de perspectiva explicada pela física. Entretanto, esse fenômeno pode ser rompido quando ocorre algo que considero se elevar. Quer deixar de ser um psicólogo? Então se forme em psicologia e se torne outro psicólogo. O primeiro psicólogo poderia ajudar mais em uma perspectiva em alguns casos do que esse segundo psicólogo. Esse segundo psicólogo pode ser mais ético conforme aquele conceito de ética. Uma psicologia entendeu um significado do que se chama de devir. Por que motivo essas pesquisas na área da psicoterapia têm que ser secretas? Em vários casos, essa pessoa pagou para participar das sessões de psicoterapia e, ao responder à pesquisa, ela pode não querer parecer alguém que rasgou dinheiro. Se a pessoa não pagou, ela pode não querer parecer alguém que perdeu tempo ou que não agiu para melhorar, ou uma pessoa mal agradecida. Está assim no Código de Ética Profissional do Psicólogo. Não fará previsão taxativa de resultados. Acho linda essa norma,
mandamento, como preferir chamar. Mas considero que esse código precise passar por reformulação. A psicoterapia é uma área que tem se desenvolvido. Por enquanto, um pincel para obras sofisticadas é uma das coisas que essa inteligência artificial é. Muitos que disseram que o Windows era coisa do demônio passaram a utilizá-lo mais tarde. Mesmo que se possa substituir pessoas por inteligência artificial, muitas empresas não farão isso para várias funções. E sociedade terá boa consideração por tais empresas. Muitas empresas são os próprios colaboradores. Sugiro uma propaganda assim: um colaborador recebendo o salário e indo ao mercado comprar o produto da empresa para a qual trabalha. Nestes países, o cristianismo tem popularidade, comunidade e uma solidariedade considerada boa, mas, teologicamente, tem pouca ou nenhuma verdade literal. Tem um mundo no qual se sonha acordado. A popularidade pode trazer coisas consideradas boas e coisas consideradas ruins. Se um voto de verdade fizer parte da cultura de um grupo, então ser popular nesse grupo poderá não significar ser mais mentiroso. Nosso grupo tem voto de sabedoria. A comunidade pode ajudar a conseguir emprego, e esse é um dos motivos pelos quais é considerada importante. Vamos supor que uma pessoa peça a Deus para conseguir emprego e coisas em conexão com esse pedido aconteçam, contribuindo assim para essa pessoa conseguir emprego. Isso que aconteceu não se trata de ação direta de uma divindade, mas ocorreu na suposição em conexão com o inconsciente. Se um grupo de ateus acredita que tal conexão possa de fato acontecer, então pedindo para alguém conseguir emprego e pela prosperidade das pessoas que doam para líderes desse grupo se sustentarem, esse grupo pode considerar orar utilizando o nome Deus, que é uma figura forte até para o inconsciente de ateus, principalmente daqueles que acreditavam bastante em Deus antes de se tornarem ateus. Estariam pedindo algo que, acontecendo, contribuiria para o crescimento do ateísmo. Se houver de fato superego, quais seriam suas ações nisso e como refletiriam nas conexões relativas a esses pedidos, caso acontecessem? Esse arqueólogo religioso norte-americano da televisão está ingênuo em sentido religioso ou é um capitalista que não acredita nessas coisas que prega? O que sei é que se ele for um capitalista do tipo e você acreditar que ele é um possuidor de verdade revelada, ele conseguiu o que quer. Dizer publicamente que ajuda financeiramente pessoas não significa que não seja tal capitalista. Ele diz para crianças que existiu de fato ser humano neste planeta com mais de 900 anos. Talvez seja um capitalista brutal, sem nenhuma ingenuidade no sentido. A Madre Teresa era bastante popular. Se houver renascimento, terá nesta próxima vida novamente grande popularidade? Talvez atualmente seja rica. Ela tinha voto de pobreza. Pode haver também em outros planetas conceito de pobreza desenvolvido. Se há seres vivos em outro planeta, então há o que chamamos de deficiência. Talvez atualmente uma pessoa que era cristã pouco popular seja em algum planeta um cantor rico, famoso e que busca bastante o prazer. Deus teria a confundido? Se houver Deus, esse conceito de paraíso eterno não é inspiração direta dele, como acreditam cristãos. Talvez hoje o id, se de fato houver um, esteja mais livre. Ter condições financeiras para buscar popularidade, querer ter popularidade e não o fazer isso pode ser bem difícil. Quiçá hoje ame a grande prosperidade. Se atualmente vive naquele luxo, isso tem a ver com a fé que tinha na vida como cristã, se houver a compensação de nossa hipótese. As ações que tomava tinham a ver com essa fé.
Havendo próxima vida e essa compensação, acontecerão conexões em minha próxima vida relativas à fé que tenho em meus conceitos. O Deus do impossível receber de mim essa fé. Outro dia, assisti a um jovem norte-americano mostrar todo o seu domínio sobre biologia. Agora, quando se trata de teologia, é difícil ver jovens demonstrando domínio considerável. Um dos motivos pelos quais isso acontece tem a ver com desconsiderar daquele modo a teoria da biologia, que é vista como a mais importante. Outro é que, de fato, a religião é um tipo de droga. Aconteceu assim em um caso. Para conseguir um emprego, uma pessoa passou por todos os testes dificílimos do processo seletivo, e quando chegou ao final do processo, ela pensou ser boa demais para a vaga. Ela a preencheu por uma semana e pediu a demissão. Se a primeira, que foi eliminada no processo seletivo, tivesse sido contratada, teria sido considerada uma excelente profissional, muito melhor do que o rapaz que ficou com a vaga. Para conseguir uma vaga de emprego, uma pessoa poderá ter de dominar muito um ritual de iniciação. A frase "aceitamos o amor que achamos merecer" é dita no filme As Vantagens de Ser Invisível. Isso pode ou não ocorrer. Escutei um indivíduo do RH citando essa frase e dizendo que busca lidar com viés que tem a ver com esse tema. Para alguém conseguir um emprego, o coração poderá ter de sair pela boca, depende do caso. Nesse processo, se uma pessoa tiver aderido àquele conceito de busca por prazer, poderá ter de romper com ele para conseguir um emprego e, dependendo do emprego, para trabalhar. Entretanto, conseguir um emprego pode ajudar muito a obter prazeres. Para se conquistar aquelas coisas, eram necessários aqueles sofrimentos, e esse é um dos motivos pelos quais o epicurismo declinou. Isso não quer dizer que o epicurismo não enfrentava aqueles desafios para lidar com a vida. Embora o cristianismo tenha sido bastante influenciado pelo epicurismo em vários aspectos, a popularização do seu conceito de carregar a cruz contribuiu bastante para o declínio do epicurismo. Uma pessoa que não participa desse site de relacionamento profissional pode se sair muito melhor como colaboradora do que alguém que participa. Todo mundo concorda que há alguns indivíduos do RH que parecem psicopatas. Há pessoas do RH que têm nosso respeito, claro, principalmente por reconhecerem que o campo do RH está em desenvolvimento. Essa rede social profissional oferece boas ferramentas inovadoras, mas nem todo bom profissional está nela. Preencher essa vaga era a vida de uma moça, seu maior sonho. Era tão importante que ela ficou nervosa na entrevista e não conseguiu ir bem. Uma pessoa que nem queria muito a vaga passou na entrevista. Essa pessoa não ficou nervosa na entrevista. A vida da outra era bem menos importante para essa. Uma pessoa pode dizer que o motivo de sua tristeza é que não consegue não ser gay. Entretanto, houve contexto no qual as pessoas não achavam que ser homossexual fosse um pecado contra uma divindade. Um grande motivo do chamado beijo grego era para lubrificar o ânus antes da penetração. Tipos de micro-organismos podem fazer mal à saúde, mas a homossexualidade em si não deveria fazê-lo em nenhum caso. Deus queria que as coisas fossem como são? Se houver Deus, sim. E se as coisas mudarem, também queria que fossem como se tornarão. Um homem abusou sexualmente de um garoto, e isso chegou a público. Na internet, disseram que o abuso ocorreu por culpa da homossexualidade.
Mas quando chega a público que um homem abusou sexualmente de uma garota, ninguém diz do mesmo modo que foi culpa da heterossexualidade. Se você não diz o que estamos dizendo sobre religião, é porque ainda não é o ano 3000. Se é que haverá pessoas neste planeta para dizer algo no ano 3000. Com a mesma certeza que acredito que a Terra não seja plana, acredito que Satanás, por exemplo, seja personagem da mitologia. O fato de uma ideia ser puramente simbólica não significa que nela não possa conter uma informação importante que pode nos ajudar a compreender algo sobre como o autor pensava em esfera não simbólica. Busco não levar em nenhuma face. Cuidado ao atravessar a rua, ao não atravessar a rua e cuidado ao ter cuidado. Alguém que levou muito na face se tornou o que se considera bem-sucedido. A moral que conselho tem para muitos indivíduos em nossos dias e nesse contexto. Se conselho fosse bom, você sabe o resto. Mesmo sendo vendido, o conselho pode não ser bom para você. Esse é um conselho que te dou. O que não está morto são as questões psicológicas completamente naturais, relativas a experiências com o que se chama de Deus. Se esse conceito pode ser relativizado, não serei eu quem farei. Estudar por si sobre conceitos da psicanálise pode ser mais terapêutico do que participar das sessões de psicanálise. Depende de fatores. O cristianismo é sincretismo de judaísmo, homerismo e platonismo. Aqui a expressão homerismo representa poetas gregos. Jesus foi deificado de forma parecida com o que faziam com imperadores romanos. Para isso e outros motivos, eles o descreveram como alguém que fez aqueles milagres. Sem dúvida, os hebreus receberam influências egípcias, mas, se daquele modo descrito pela Bíblia, tivessem estado, de fato, por aquele período no Egito, é provável que, sob a influência dos egípcios, teriam desenvolvido uma doutrina específica sobre depois da morte. Se fossem mais machistas, não teria o mandamento para honrar a mãe. Geralmente, as pessoas que dizem conhecer mais sobre Deus, conhecem pouco sobre Deus. Talvez nem exista Deus. Se me ataca dessa forma, significa que você mesmo não segue os ensinamentos que diz que eu teria de seguir, se bem que o Jesus do Novo Testamento disse para comprar uma espada. Talvez a interpretação consiga conciliar as duas coisas. Talvez esse Jesus seja diferente daquele. Para algumas pessoas, se a vida de alguém depender de não ser traído, então significa que traiu a si mesmo. Salve em alguns casos específicos, claro. Judas traiu Jesus depois de ver todos aqueles milagres? Não, Judas nunca viu milagre algum. Se Jesus tivesse realizado milagres de fato, o Novo Testamento seria bastante diferente em minha consideração. Eu já vi muitas coisas que são consideradas sobrenaturais, mas milagre sobrenatural ninguém nunca viu neste planeta. Não fumar um maço de cigarro por ano pode fazer tão mal quanto fumar um maço por dia. É claro que dizer isso é um grande exagero, mas pode haver certa verdade nisso. Se ao fumar um dia não consegue ficar sem fumar tabaco por um ano, então não fume nunca. Como podem ver, não vejo como falta de sabedoria levantar em momento oportuno essa hipótese de haver vida após a morte. O cristianismo nos tira tanto do sério que não vemos a coruja. Coisas que Nietzsche escreveu sobre concepção concernente ao conceito de paraíso cristão e sobre este contribuíram para ampliar minha visão de mundo. Na Ilíada, Zeus vai banquetear com etíopes e outros deuses vão com ele. Embora os gregos considerassem-se superiores em vários aspectos, até onde sei, não havia um racismo sistemático contra africanos.
O racismo, como o conhecemos, é relativamente recente. Um dos precursores mais conhecidos era cristão que lia Aristóteles. Hoje, há casos de racismo por parte de indianos contra africanos. Há bastante tempo, certos grupos na Índia passaram a associar a pele mais clara à superioridade. Existem indianos cuja pele é mais escura do que a de muitos descendentes de africanos. Além do racismo baseado na cor da pele, também existe nesse contexto um ligado a outra característica genética, e existe uma ruim discriminação cultural. É curioso que Kali, uma das divindades mais importantes do hinduísmo, seja representada com pele escura. A cor de sua pele representa o infinito, por exemplo. Negra, escuridão, são dois dos significados do nome Kali. Há também a questão relativa à época e contexto no qual essa divindade começou a ser retratada assim. Outros deuses do hinduísmo também são representados com pele escura. A nossa Atena simbólica pode ser representada com a pele escura. Critico o cristianismo na esfera que considero adequada. Que a minha crítica ao cristianismo não seja usada como base para cometer contra cristãos crimes conforme a legislação brasileira, por exemplo. Como já foi dito, há cristãos em nosso grupo filosófico. Você pode precisar da ajuda de alguém que é cristão e vice-versa. Convivam com os cristãos de modo ético em uma universidade, por exemplo. Se um grupo tiver comportamentos para com a sociedade que consideramos ruins, poderemos criticá-lo por isso, independentemente se for formado por cristãos, homossexuais, etc. Em vários contextos, pode não ser sábio criticar a deusa ou Deus, figuras parentais, alheio. A Atena da mitologia adverte contra Íbris. Dizer que existe anticristo, conforme esse conceito, no qual há toda essa grandiosidade, é dar um valor para Jesus que ele não tem. Jesus é muito menos importante do que esse conceito apresenta. Uma visão de mundo de Jesus era geocêntrica. É importante compreender isso para compreender o cristianismo. No Alcorão também há trecho que transmite a ideia de o Sol girar em torno da Terra. Isso e o fato de Maomé ser analfabeto ou não ter tido grande habilidade com escrita não provam que o Alcorão não foi inspirado através de anjo. Mas considero que em nossos dias, quem acredita em inspiração divina direta de Deus ou através de anjo esteja ingênuo. 3 problemas de um espiritismo em minha opinião. Um cristianismo, a crítica excessiva ao materialismo e o problema referente a não haver de fato esse espírito. Se houver vida após a morte, todos receberam isso de Deus e não de Jesus, excetuando em uma hipótese em coerência com a hipótese de vários de nós termos criado tal realidade. Por exemplo, a salvação pós-morte não depende de modo exclusivo de acreditar em Maomé, por exemplo, e fazer o que ele disse. Guias com ideias bastante arcaicas é o máximo que são. Nunca ocorreu nada de sobrenatural neste planeta. Essa é a revelação. Mesmo que tenha ocorrido, cristianismo e islamismo não possuem verdade que dizem possuir.